Começando hoje, pela manhã, amanhã à noite, domingo de manhã, domingo à noite, teremos conosco aqui o pastor Marcelo Gomes. E nós estamos nessa jornada numa parceria do projeto Com Cristo no Cerrado, representado ali, seu idealizador, seu Alberto Schlatter, sua esposa Dona Terezinha, uma equipe que acompanha, seu Alberto, Dona Terezinha, equipe, vocês são muito bem-vindos. Nosso meio, uma alegria, um prazer tê-los conosco. Obrigado pela parceria na evangelização da nossa região e, de modo especial, a parceria para esse encontro nesse tempo. Deus continue abençoando rica e abundantemente a vida de vocês, a família e o projeto. Amém? Mas a parceria também se estende à nossa igreja, Igreja Batista da Paz, e a Igreja do Areão, presbiteriana do Areão. Então, os irmãos que estão aqui da Igreja Batista da Paz, da Igreja do Areão, pastor Isaías estava escondido ali, pastor Isaías, Luciana, Breno, a esposa, bom tê-los aqui conosco, né? Depois a gente fala mais um pouco sobre isso, mas estamos juntos. Pastor Aronilton, alguém do Areão está aqui? Ainda não chegou, né? Mas é uma alegria, então, caminharmos juntos nessa atividade. Certamente, Deus tem reservado uma palavra para o seu coração. Eu quero, nesse momento, convidar o meu amigo, irmão, pastor Marcelo Gomes. Eu convido aqui o pastor Isaías para fazer uma oração por ele, a fim de que Deus o abençoe, como sempre tem feito na comunicação da palavra. E uma vez feito assim, o pastor Marcelo fica na liberdade. Que a graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, repouse sobre todos. Amém? Oremos. Aí onde você estiver, por favor, incline sua cabeça, feche os seus olhos. Amado, querido e soberano Deus, te louvamos, ó Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite. Não apenas de ouvirmos a Tua palavra, que já seria muito, Senhor, mas de ouvirmos a Tua palavra através da instrumentalidade do Teu servo. Te rendo graças, ó Deus, pela vida dele. Te louvo porque o Senhor preservou a vida dele e, ao preservar a vida dele, Senhor, possibilitou-nos ser abençoados por esse instrumento tão usado em Tuas mãos. Querido e amado Deus, nesta noite te peço mais uma vez, dá a ele, Senhor, clareza no modo de pensar, destreza no modo de falar, habilidade, Senhor, em comunicar, a fim de que a Tua palavra possa encontrar em nossos corações um solo fértil. Abençoa-nos com a Tua palavra. Nós talvez não saibamos, ó Deus, o quanto precisamos, mas o Senhor sabe o quanto nós necessitamos. Fala conosco, Senhor, em nome do Teu amado e querido Filho Jesus. E uma só voz nós digamos, amém, amém. Posso passar? Boa noite, irmãos e irmãs, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pelo privilégio de estar aqui mais uma vez. Todo ano eu digo isso, porque é sempre um privilégio estar aqui. Mas esse ano é especial, porque houve um momento em que eu não sabia se estaria em algum lugar ainda. E Deus foi gracioso comigo, misericordioso comigo, e me permitiu estar em tantos lugares já, e também aqui, para compartilhar a sua palavra, para rever amigos tão queridos, para glorificar o seu santo nome. Quero agradecer ao pastor Drailton, quero agradecer ao pastor Isaías, quero agradecer ao pastor Aronilton, por mais uma vez me abrirem esse espaço, essa oportunidade de estar ministrando um final de semana aqui em Cuiabá. Que Deus os abençoe e recompense. É muito bom vê-los também, muito bom vê-los. Quero agradecer em especial ao Ministério Com Cristo no Cerrado. O pastor Drailton já fez menção à presença do seu Alberto, Dona Terezinha, Jonas Schlatter. Está aqui também a Sueli, que é a responsável pelo funcionamento do escritório do Com Cristo no Cerrado, em Chapadão do Sul.
E há 2 anos já eu tenho uma parceria muito bonita com o Ministério Com Cristo no Cerrado, de evangelização de cidades do Cerrado brasileiro, através de palestras, de distribuição de material. Eu e o Ministério Com Cristo no Cerrado, nesse período, já publicamos 2 livros, fizemos 12.000 exemplares que têm sido distribuídos para empresários, colaboradores, sobretudo do agronegócio no Cerrado brasileiro, para além do Cerrado também, porque o Ministério não tem encontrado limites, tem ultrapassado os limites do Cerrado, e tem sido uma grande bênção. E um dos materiais que a gente tem distribuído, e o Ministério Com Cristo no Cerrado há muitos anos faz essa distribuição, é a Bíblia Sagrada. No caso, essa Bíblia aqui que eu tenho em mãos, a Bíblia Sagrada Com Cristo no Cerrado, uma Bíblia linda, idealizada pelo seu Alberto, que é um homem incansável na preocupação com a evangelização do Brasil. Essa Bíblia tem letra grande, lateral dourada, tem o tema do Cerrado brasileiro na capa e na contracapa, tem textos escritos por pessoas que fazem a diferença no Cerrado brasileiro, na abertura da Bíblia, tem uma série de recursos, é uma Bíblia muito bonita. Sueli, quanto é que está essa Bíblia aqui? Preço de custo, direto com a Sociedade Bíblica, não é, Sueli? R$ 46,00. Você pode ajudar na distribuição dessa Bíblia, encomendando uma quantidade que você queira distribuir. Por exemplo, estivemos em Sorriso há alguns dias, não foi? Também através da parceria com o Ministério Com Cristo no Cerrado, e eu apresentei a Bíblia e vários empresários decidiram incluir essa Bíblia na cesta de presente de final de ano. Irmãos, com todo respeito, a Bíblia tem valor imensurável, mas esse exemplar aqui, a R$ 46,00, é mais barato que uma garrafa de vinho ruim. Um vinho ruim custa mais que R$ 46,00, e às vezes você põe na cesta por não saber o que colocar. Já pensou uma cesta com uma Bíblia Sagrada Com Cristo no Cerrado para seus clientes, fornecedores, colaboradores? É um presentaço. E não só vai agradar, como também vai colocar a palavra de Deus na mão dessa pessoa que vai receber. Esse ano, além de Sorriso, eu estive também em Chapadão do Sul, Costa Rica, no Congresso Nacional, distribuindo essa Bíblia, os livros, CDs com mensagens. O Jonas Chilata, ele esteve comigo. Nós distribuímos mais de 150 kits, não foi, Jonas? Para senadores, deputados, servidores em geral. Eu preguei no culto da bancada evangélica, foi uma oportunidade muito especial para mim também. E assim, nós fomos lá para divulgar a palavra de Deus, que é o nosso objetivo, é a nossa missão. Divulgar a palavra de Deus, a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. Então, se você quiser conhecer mais, procure ao final, pode ser a Sueli. Alguém pode falar com você no final, se precisar? A Sueli está aqui, faz um sinalzinho só para o pessoal te ver. Essa é a Sueli. A Sueli é uma querida, uma simpatia. Pode tirar dúvida com ela, comigo também, se precisar, para saber mais sobre o Com Cristo no Cerrado e esse trabalho de distribuição. E esse ano tem uma novidade, não é, seu Alberto? Que é a Bíblia infantil, Bíblia Sagrada Com Cristo no Cerrado para crianças. Olha que graça que é. Tem os temas do Cerrado, tem os animais da fazenda. É uma Bíblia que você também pode dar para as crianças da sua família. Ou o ministério não tem lucro nenhum com isso, não é, seu Alberto, não é, Jonas? Lucro nenhum com isso, não é o objetivo. Foi uma ideia, essa ideia pegou. Só o Ministério Com Cristo no Cerrado já distribuiu mais de 20.000 Bíblias no Brasil.
E, através de parceiros, já devemos estar chegando perto aí da casa das 40 mil Bíblias, não é? Através de parceiros que também têm comprado essa ideia e feito esse trabalho junto com a gente. Então, se você quiser saber mais, por favor, no final, nos procure, tá bom? E, mais uma vez, muito obrigado ao Com Cristo no Cerrado por esse ano que foi complicado por causa da pandemia, mas pudemos estar em vários lugares, distribuindo Bíblias, distribuindo material e pregando o Evangelho. Eu trouxe livros também, essa igreja aqui já me recebeu tantas vezes, conhece o meu material, conhece meus livros, mas não conhece esse livro aqui. Indispensável. 20 lições para permanecer relevante num mundo em mudança. Eu fiz uma série de palestras em 2019 sobre os desafios de um mundo em mudança, antes da pandemia. Escrevi esse livro no primeiro semestre de 2020. Comecei a escrever, na verdade, em dezembro de 2019, e ele ficou pronto em abril de 2020. E eu, em março, quando finalizava esse livro, fiz algumas menções da pandemia como uma mudança que estava se evidenciando no cenário. E esse livro tem lições muito preciosas. Esse livro não está à venda na editora. Eu só consigo disponibilizá-lo comigo, porque a editora não vende nem no site, nem em lugar nenhum, porque esse livro faz parte de um infoproduto do qual ele é parte integrante. Então, eu trouxe esse livro aqui, se você quiser conhecê-lo, ele estará à sua disposição. Trouxe o Caminho da Excelência, trouxe Aprenda a Lidar com a Ansiedade, trouxe o Guia da Vida Simples, que é o meu livro sobre o Eclesiastes, trouxe Viver é uma Arte, sobre a vida de José, e trouxe 12 Semanas para um Casamento Excelente, que é um livro-curso para casais. E a editora está fazendo uma promoção. Você leva um livro, qualquer livro é R$30. Se você levar 4 livros, fica R$100 e você ainda ganha o 12 Semanas para um Casamento Excelente. Então, é uma promoção imperdível para você aproveitar. E tem também o livro do pastor Drailton, que já me deu um exemplar, ficou lindíssimo. Eu tive a honra de fazer o prefácio desse livro. Atitudes para uma Vida Vencedora também está à disposição na saída para quem ainda não tem esse livro maravilhoso que o nosso pastor Drailton escreveu. Dito isso, quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de João, 4º capítulo, versos 43 ao 54. Evangelho de João, 4º capítulo, a partir do verso 43 e até o 54. Passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou à Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia.
Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor e informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judéia para a Galiléia. Louvado seja Deus por essa palavra. E você diz? Há alguns anos eu li um livro de um teólogo alemão chamado Wolfhard Pannenberg. Livro fino, curto, cujo título é A Pergunta sobre Deus. E logo nos primeiros trechos, nas primeiras páginas, Pannenberg faz uma afirmação que eu achei forte, porque ela diz assim: o discurso sobre o Deus vivo corre o risco de se tornar um discurso vazio até na boca dos cristãos. O discurso sobre o Deus vivo corre o risco de tornar-se um discurso vazio até na boca dos cristãos. Pannenberg não está dizendo nada novo. Nós ficamos chocados pelo jeito de dizer, mas o apóstolo Paulo já havia dito isso. O apóstolo Paulo escreveu que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por nossa causa. Ou seja, de repente, o povo de Deus, que era para ser cooperador com Deus na transformação do mundo, na evangelização das pessoas, na salvação das pessoas, acaba se tornando muito mais um problema, um impedimento, um empecilho, do que um fator favorecedor. Eu não vim aqui para criticar você e nem para exortar essa igreja, mas para dizer para você que um dos grandes desafios que nós temos como cristãos é o de resgatarmos a verdade, a força, a profundidade, a intensidade da nossa fé. Um dia Jesus, falando com os seus discípulos, disse: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É uma pergunta preocupante, é uma pergunta até constrangedora. Quando, pois, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Sobre a importância da fé, eu não preciso insistir muito, você já sabe. O apóstolo João escreveu que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Jesus disse que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, moveremos montes de lugar. Um dia, um homem chegou até Jesus e disse: mestre, se possível. Jesus disse: tudo é possível àquele que crê, àquele que tem fé. Um dos capítulos mais lindos da Bíblia, pelo menos na minha opinião, talvez você concorde comigo, talvez não, Hebreus capítulo 11. Nós costumamos chamar de galeria dos heróis da fé. Eu particularmente costumo chamar de tributo à fé. Porque não é sobre as pessoas que tiveram fé, é sobre a fé. Inclusive ele começa dizendo o que é fé. Fé como certeza das coisas que se esperam, firme convicção dos fatos que se não veem. No versículo 6, o autor aos Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus, visto que é necessário, primeiro,
que creiamos que Ele existe. E segundo, que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. O que o autor aos Hebreus está dizendo é que primeiro nós precisamos decidir se acreditamos que Deus existe. E segundo, precisamos decidir se acreditamos que Ele participa efetivamente da vida. Alguns anos eu fiz uma mensagem na nossa igreja em Maringá, falando sobre a diferença entre espiritualidade e religiosidade. E a religiosidade muitas vezes funciona como um inimigo da fé. Ela sufoca a fé, abafa a fé. Quem fez uma leitura muito interessante sobre esse tema foi C.S. Lewis, que numa reflexão disse que algumas pessoas brincam de religião como algumas crianças brincam de polícia e ladrão. Elas estão em casa, luzes apagadas, umas se escondem, outras procuram, de repente todas ouvem um barulho na casa que não foi elas, ou não foram elas que fizeram. E aí uma olha para a outra e diz assim, e se tiver um ladrão aqui mesmo? C.S. Lewis completa dizendo, tem muito religioso que ainda não parou para pensar. E se Deus existir mesmo? E se isso for verdade mesmo? E se tudo isso que está escrito aqui for verdade mesmo? Isso nos implica de um jeito muito poderoso. De um lado, crer que Deus existe. E de outro lado, que Ele participa da vida. Que Ele atua. Que Ele age. Que Ele ouve orações. Se tem uma coisa que eu aprendi nesse ano, é que Deus ouve orações. Eu sempre soube. Mas tem uma hora que a gente tem que acreditar de fato. Para poder experimentar isso de modo especial. Estava comentando com o pastor Drailton, eu tenho contado esse testemunho por onde eu tenho passado, afinal de contas é o meu testemunho e ele é tão recente. Eu fui internado numa UTI este ano, fiquei 70 dias em tratamento, com 90% do meu pulmão comprometido por causa da Covid. 90% de vidro fosco no pulmão. Eu respirei com 10% dos meus pulmões durante esse período. Confesso que hoje eu nem sei como meu pulmão está, porque faz um tempinho que eu não faço uma tomografia, mas a última que eu fiz, já de alta, já trabalhando, já vivendo a vida quase que normalmente, ainda acusava 90% de comprometimento pulmonar. Eu não fui entubado por um milagre, porque a indicação para intubação, naquele momento em que eu estava internado, era de 50% de comprometimento pulmonar. O médico que me atendeu, um deles, um médico da equipe que cuidou de mim, pegou a minha tomografia e mandou para um pneumologista de São Paulo, um especialista, um dos bambambãs do Brasil. Quando ele pegou a minha tomografia, ele perguntou para o médico que mandou os meus exames, o que é que você quer que eu faça com isso? É que você analise. Ele diz, por que eu vou analisar os pulmões de uma pessoa morta? Eu fiquei sabendo depois que eu tive alta, que um dos médicos chegou em casa, filho de um casal que eu conheço, que me conhece, são meus amigos, dizendo que era para orar pela Cris, pela minha família, porque eu estava clinicamente em óbito. Eu estive na UTI com aquele avental de hospital, sem nada, sem celular, sem aliança. Você sabe que foi a coisa mais difícil, quando a enfermeira pediu que eu tirasse a aliança e colocasse dentro de um potinho. Final do mês, eu e Cristiane completamos 25 anos de casado. Eu nunca tirei a aliança do meu dedo.
Eu nunca havia tirado. Tirei e coloquei num copinho. Quando a enfermeira saiu, eu comecei a chorar, imaginando que a minha mulher ia receber a nossa aliança num copinho. No dia seguinte, que eu estava na UTI, um médico entrou e me perguntou: Marcelo, você está precisando de alguma coisa? Eu só tinha um avental. Eu disse: eu estou precisando de uma Bíblia. Ele arregalou os olhos e falou: eu vou providenciar uma Bíblia para você. No dia seguinte, chegou uma Bíblia para mim, uma Bíblia Sagrada com Cristo no Cerrado. Foi a Bíblia que chegou para mim. Eu já vi como um sinal de Deus. Eu pedi uma Bíblia, e a Bíblia que chegou foi a Bíblia Sagrada com Cristo no Cerrado. Autografada. Eu devo ter umas 100 dessas Bíblias para distribuir. Agora não tenho tantas mais. E ela chegou para mim na UTI com uma dedicatória. Eu comi aquela Bíblia todos os dias que eu tive lá dentro. Eu orei a Deus todos os dias, o tempo todo. E uma coisa eu sei hoje mais do que eu sabia antes. Deus existe e participa da vida da gente. E ouve orações, e atende orações, e faz milagres. Eu perdi 24 quilos na UTI. Não me olhe assim, eu já recuperei tudo. Tudo e mais um pouco. Cristiane tinha muito desejo de que eu voltasse a engordar um pouquinho, porque eu estava muito estranho. Ela disse que tinha aflição de olhar para as minhas pernas. Minhas pernas nunca foram um atributo vantajoso para mim, mas elas estavam especialmente estranhas. Finas, finas. Então, tudo que eu quis comer depois de ter alta, Cristiane proporcionou. Doces sem parar, massa sem parar. Pizza podia ser todo dia se eu quisesse. E depois para parar. Perdi 24 quilos. Não tinha força para respirar. Um dia eu estava sentado, comentei com o pastor Drailton, sentado numa poltrona na UTI, que eles puseram no meu quarto para não ficar deitado o tempo todo. Alguém me trouxe um elmo, que é um capacete com respirador, para me ajudar na respiração. A minha saturação caía a níveis assustadores. Eu entrava quase que em parada respiratória. Um médico que toda noite fazia plantão, ou quase toda noite fazia plantão, olhava para mim e dizia assim: a minha mão coça para eu entubar você. E eu falava com Deus: Senhor, corta essa mão fora. Eu dizia todo dia: não me entubem que eu vou reagir, não me entubem que eu vou reagir. Uma enfermeira entrou no quarto um dia, sentou na minha frente, eu com aquele elmo. Eles tinham feito alguma ligação errada naquilo, aquilo estava quente, mas quente que eu estava cozinhando. O suor escorria pelo meu rosto e eu já quase não tinha força, eu não tinha músculo mais. Uma enfermeira sentou na minha frente e disse assim: Marcelo, você é o paciente mais complicado que nós temos no hospital, o mais complicado que já passou por aqui. Você precisa ser entubado, mas antes de ser entubado, precisa chamar sua esposa para dizer últimas palavras para ela. Eu não conseguia nem responder. Quando ela terminou de falar, eu fiz um sinal de joia para ela. Quando ela saiu, eu só pensei: Senhor, eu repreendo essa palavra. Essa palavra não é para mim, essa palavra não tem nada a ver com o que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu fiz uma lista mental de 10 motivos pelos quais eu achava que tinha que viver. Coloquei diante de Deus, porque eu vou confessar uma coisa para os irmãos aqui. Eu nunca tive medo de morrer e nunca tive dúvidas sobre para onde eu vou assim que eu morrer. Mas eu não queria morrer, não.
Eu não sei se eu pequei pensando assim, mas pensa num cara que não tinha vontade de morrer. Coloquei tudo diante de Deus. Coloquei ministério, coloquei famílias que hoje dependem diretamente do meu ministério. Coloquei a minha esposa, somos só nós dois há 25 anos. Coloquei o fato de eu ter honrado meu pai e minha mãe a vida toda. Nunca desonrei meu pai, nunca desonrei minha mãe. E eu dizia para Deus, a tua palavra diz, honra teu pai e tua mãe e se prolongarão teus dias. Eu sei que não é uma troca, mas eu falei com Deus sobre isso. Eu estava tão decidido a viver, que eu usei da mesma estratégia que o salmista usou, quando ele diz, Senhor, livra-me, porque da sepultura ninguém pode te louvar. Fiz a mesma chantagem emocional com Deus. Se eu morrer, o Senhor perde um adorador. Foram 70 dias de tratamento. E hoje eu estou aqui pregando para você, porque Deus fez um milagre na minha vida. Porque Deus existe e participa efetivamente da vida. E é isso que muitas vezes nós deixamos de levar em conta. Nos esquecemos. Por isso que o texto que nós lemos é interessante, porque ele entra exatamente por essa porta do desafio da fé. Porque Jesus partiu para a Galileia e ele tinha dito, por causa da sua passagem por Nazaré, que o profeta não tem honra na sua casa. Quando o Evangelho de Marcos conta sobre uma visita de Jesus a Nazaré, o evangelista diz que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Os religiosos não conseguiam crer, os conterrâneos não conseguiam crer. Finalmente, a maior parte dos judeus não conseguiu crer. Quando João escreve o seu evangelho, ele já nem faz questão mais de distinguir entre fariseus, saduceus e todos os grupos que havia na época de Jesus, porque a verdade é que os judeus haviam, de alguma maneira, rejeitado o seu Messias. Tanto que o evangelho de João abre dizendo, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Não o receberam. E indo para Cafarnaum, Jesus foi abordado por um homem cujo filho estava à beira da morte. E assim como eu, esse homem viveu um grande milagre. Por causa de alguns passos, talvez, de algumas descobertas, de algumas lições que eu queria compartilhar com você aqui rapidamente. E que são lições sobre fé. Quando eu falo de fé, eu não estou pensando apenas no exercício de uma expectativa intensa de que alguma solução nos venha em relação a problemas que nós estamos enfrentando. Eu estou falando da própria vida com Deus. Eu estou falando da própria experiência de intimidade com Deus. Estou falando dessa vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. E hoje eu vim aqui para alimentar a sua fé. E para dizer para você que, se você crer, verá a glória de Deus. Que foi o que Jesus disse para uma das irmãs de Lázaro, um pouco antes de ressuscitá-lo dentre os mortos. Se você crer, verá a glória de Deus. Esse homem que se aproxima de Jesus,
ele atua em 3 movimentos que para mim fizeram todo sentido esse ano e eu quero que sempre façam muito sentido na minha vida. E o primeiro movimento é o movimento de recorrer a Deus. Diga comigo, recorrer a Deus. Vamos dizer juntos? Recorrer a Deus. Claro que esse homem tinha um problema e foi o problema que o motivou. Muitas vezes Deus permite que nós passemos por lutas, exatamente para que as lutas tenham esse papel didático, pedagógico na nossa história. Se não fossem os problemas, talvez nós nos sentíssemos mais do que de fato somos. O orgulho nos enche o peito quando tudo está mais ou menos bem. O Agostinho de Hipona, nas suas Confissões, escreveu que nós nos enchemos de ilusão quando tudo nos sorri. No meio da correria, muitas vezes, a gente esquece do quanto a gente depende de Deus. Na luta diária, trabalho, administração financeira, às vezes até questões ministeriais, nós nos esquecemos de depender de Deus. A autossuficiência encontra lugar na nossa vida. O primeiro grande problema que aquele menino, que a gente chama de filho pródigo, viveu e que o fez sair da casa do seu pai, foi exatamente a confusão entre o desejo de autonomia e a autossuficiência. Desejo de autonomia todo mundo tem. Todo mundo quer ser autônomo. O que significa autonomia? Auto próprio, nomos lei. Autonomia, pessoa que se rege por lei própria, que é responsável, que sabe a diferença entre o certo e o errado, que sabe o que tem que fazer e vai lá e faz. Autonomia. Você cria o seu filho para ser autônomo. Uma criança não é autônoma. Ela precisa o tempo todo ser cuidada, ser monitorada, ser ensinada. Seu filho é bebezinho, você limpa a gengivinha dele com um paninho. Os dentinhos começam a erupcionar, você usa uma escovinha bem suave. Ele cresce um pouquinho, é uma criança, você começa a ensiná-lo a escovar o dente. Ele fica pré-adolescente, adolescente, você começa a mandá-lo escovar o dente. Mas aí tem uma hora que você espera que ele vai escovar o dente sozinho. Porque é muito ruim você ter que falar para o seu filho, filho, vai escovar o dente, você já é grandinho, mamãe já ensinou, você sabe que tem que escovar, senão a boca fica cheia de bichinho, você já tem 32 anos. Chega! Você cria o seu filho para ser autônomo. Mas o problema é quando a autonomia, o desejo de autonomia, transiciona para a ilusão da autossuficiência. E ao invés de eu me reger por uma lei internalizada, que eu aprendi e vivo em função dela, o que Freud chamou de superego, eu começo a achar que eu me basto. Que não é sobre uma lei própria interna, é sobre uma vontade própria que tem que se impor sobre a de todo mundo. É sobre achar que não precisa-se de ninguém, que tudo pode ser do jeito que se quer. Pessoas autossuficientes se tornam insuportáveis. Só tem o jeito delas de fazer as coisas, não fazem nada com ninguém, não estendem a mão, não aceitam ajuda. A autossuficiência é um problema grave da nossa identidade. E muitas vezes nós queremos ser autossuficientes em relação a Deus. Tomamos nossas decisões sem consultá-lo. Vivemos a vida sem lembrar que Ele existe e participa. E o primeiro movimento, no sentido de lembrar que Ele existe e participa, é o movimento de recorrer a Ele, sempre. Não só diante dos problemas, mas também quando eu preciso de direção. Mas também quando preciso de perdão. Uma vez, numa reunião de oração na igreja,
e isso acontecia sempre. Nós abrimos para as pessoas fazerem os seus pedidos de oração, e uma pessoa que participava de todas as reuniões sempre dizia a mesma coisa: eu não tenho o que pedir, só agradecer. Eu não tenho o que pedir, só agradecer. Eu não tenho o que pedir, só agradecer. Parece bela essa frase, parece ótima, parece linda, parece totalmente abnegada, mas ela pode esconder uma falha de compreensão. Porque quando você diz, eu não tenho nada a pedir, só agradecer, pode ser que sim, seja só um jeito de se expressar, mas também pode ser que você esteja esquecendo de pôr nessa conta os seus pecados. Porque quando eu ponho na conta os meus pecados, eu tenho muito a pedir. Pedir perdão, pedir ajuda, pedir cura, pedir tratamento. Porque uma pessoa que diz, eu só tenho a agradecer, está dizendo, eu estou no lucro, a minha vida está tudo ótimo, está tudo em paz, está tudo bem. Ok, se isso você usa apenas para posicionar o outro a respeito de como você está, sem problema, não estou criticando a frase exatamente, mas eu estou criando um momento com você de reflexão sobre o quanto você se lembra que é pobre, miserável, pecador e precisa de Deus. Eu não preciso de Deus só quando eu tenho problema, eu preciso de Deus para não entrar em problema. Eu tenho um livro que está esgotado, muitos aqui talvez tenham esse livro, chama Sabedoria para Viver e Ser Feliz. Eu começo esse livro dizendo que nós precisamos de sabedoria por 4 razões. Primeiro, precisamos de sabedoria porque boa parte dos nossos problemas nós mesmos criamos. Concorda comigo? Boa parte dos seus problemas você criou. Não precisava. Mas você foi lá e inventou isso. Eu já inventei tanto problema para mim que você não faz ideia. Aí eu digo para minha mulher assim, eu não sei por que eu entrei nisso. Ela fala assim, eu também não. E me jogue a primeira pedra quem nunca fez isso. Então eu preciso de sabedoria porque boa parte dos meus problemas eu criei. Segundo, preciso de sabedoria porque boa parte dos meus problemas eu podia ter evitado. Eu não criei, mas eu podia ter evitado. Não precisava ter permitido que entrasse na minha vida de forma tão arrasadora. Terceiro, preciso de sabedoria porque boa parte dos meus problemas já podia estar resolvida. Sabe aquela história de ficar chorando leite derramado, ruminando, ressentindo, ao invés de atuar no sentido de resolver? E lamenta, e procura culpados, e faz acusações, mas não resolve. E quarto, que talvez seja a razão pela qual muita gente não gosta do livro. Eu preciso de sabedoria porque boa parte dos meus problemas vai continuar. Por mais que eu ore, por mais que eu clame, por mais que eu peça ajuda, porque eles têm uma função na minha vida. De me ensinar, de me fazer passar pela prova. Eu queria ter passado pela OT esse ano? Claro que não. Claro que não. Sofri um monte. Minha esposa sofreu um monte. Quem acompanhou Cristiane nesse período, como o pastor Drailton, que falava com ela quase que diariamente, acompanhou as mudanças no próprio humor dela. Primeiro ela estava otimista, depois preocupada, depois chegou às beiras do desespero. Depois que passou o timing para eu ser entubado, aí a certeza é que se eu fosse entubado eu não voltava, porque já tinha passado o ponto. Esse é um problema. E todo dia, aquele fantasma da intubação. Porque eu não respirava, eu tinha 10% de pulmão. Irmãos, isso aqui acaba sendo o único lugar onde a gente consegue fazer alguma coisa. Você não tem corpo, você não tem movimento, você não tem fala, você só tem os seus pensamentos. E eu quero louvar a Deus aqui diante de você, que os meus pensamentos estavam totalmente no Senhor. Totalmente no Senhor. Foi o que manteve a minha lucidez.
foi o que manteve a minha paz, foi o que manteve a minha clareza. E ler a Bíblia em uma situação dessa é outra coisa. Eu vou dizer para você, é outra coisa. Eu sempre li a Bíblia, eu já li a Bíblia inúmeras vezes, como os pastores que estão aqui já leram a Bíblia inúmeras vezes. Os crentes que estão aqui de longa data já leram a Bíblia inúmeras vezes. Nessas horas, você lê a Bíblia e parece que está lendo pela primeira vez. E quando eu li o Salmo 91, que é o salmo que fica aberto na casa de supersticioso, Salmo 91, a página é amarela, as outras estão até grudadas. Quando eu li o Salmo 91, eu disse, Senhor, é esse o Deus que eu creio. É esse o Deus que eu confio. Eu aprendi a depender de Deus. Eu vi que eu nada sou. Na UTI você fica mal, dentre outras razões, porque você não consegue fazer nada sozinho. As pessoas precisam fazer tudo por você, até limpar você. É degradante, é humilhante. No começo você ainda tenta resistir, depois você percebe que não tem o que resistir, você só tem que se entregar e deixar os outros cuidarem de você, porque você não é ninguém. Aí vem um te vira, vem outro te desvira. Eu fiz um exame inventado pelo próprio Satanás, chamado gasometria. Já fez isso? Pai do céu. É uma coleta de sangue da artéria. Eu fiquei 11 dias e fiz 13 exames desses, em 11 dias. E todos eles eram às 3 horas da manhã. E a pessoa vem e fala assim, hora do exame. E aí pega o seu braço e coloca uma agulha dentro do seu braço e aquilo dói, mas dói que dói que dói. E você não é nada e nem ninguém ali. Eu fiquei internado no hospital onde eu fui conselheiro de governança por 5 anos. Eu dei palestra lá uma vez por mês para quase todas as equipes de profissionais. As pessoas iam na UTI para ver o pastor Marcelo que estava internado. Mas tirando o povo que ia ver o pastor Marcelo internado, o resto não estava nem aí para quem eu era. E me enfiava a agulha. E me virava para lá, e me virava para cá, e dava ordem em mim. E aí você vê que você não é nada. Como é difícil ser cuidado. E eu recorri a Deus, dizendo, Senhor, cuida de mim através dessas pessoas. Eu digo que eu fui salvo, primeiro pela minha mulher. Deus usou a minha mulher, que me pôs num carro na marra e me levou para Maringá. Eu não queria ir, ela me levou contra a minha vontade. Eu dormia sentado já fazia 3 dias, porque eu não tinha posição. Ela me pôs num carro, me levou a Maringá, nós moramos em Londrina hoje, para que eu fosse atendido no hospital que eu conhecia tão bem. Depois, o hospital e a equipe de saúde, Deus usou para me salvar. Foram especialíssimos, maravilhosos, cuidaram de mim. E terceiro, pelos meus amigos. Eu recebi mensagens diariamente de gente dizendo, estou orando por você. E eu sabia que havia pessoas orando por mim que eu nem sei quem são, porque você sente as orações. Eu não era nada. Mas Deus era tudo. E estava usando todos para fazer a diferença na minha vida. Eu aprendi que a gente não precisa ser grande coisa. A gente só precisa reconhecer que tem um grande Deus. Um grande Deus. Recorrer ao Senhor, pedir sabedoria, direção, perdão, ajuda, socorro. Deus é Deus. E Ele quer ser o meu Deus, o seu Deus, diariamente, nos ensinando a depender totalmente dEle. Foi o que esse oficial aprendeu. Jesus certamente não foi a primeira opção dele, mas de repente era a única. Segundo movimento, o movimento de confiar. Diga confiar em Deus. Porque confiar também não é fácil.
Você recorre, mas confiança é alguma coisa que testa você no limite. Todos os dias eu dizia na UTI, não me entubem que eu vou reagir, não me entubem que eu vou reagir, não me entubem que eu vou reagir, mas o meu estado fazia isso aqui, ó. O dia que essa enfermeira entrou no quarto e falou que eu era um paciente complicado e que eu devia me deixar entubar e chamar a Cristiane antes para dizer algumas palavras para ela, eu falei muito com Deus, que se Ele quisesse me levar, eu estava pronto. Meu nome está escrito no livro da vida. Mas eu queria muito ficar, e eu disse, Senhor, eu vou confiar em Ti. Eu vou confiar em Ti. O Senhor faça comigo o que o Senhor quiser. Será rápido de qualquer forma, porque ou eu vivo ou eu morro. Eu estava naquele ponto em que ou eu vivia ou eu morria, não tinha mais para onde ir. Eu não dormia nada. Em 11 dias, que foi o período mais grave que eu fiquei, eu dormi no máximo 30 horas ao todo. Era muito acordado, muito barulho. Vi 8 pessoas morrerem nesse período nos boxes ao meu redor. Um dia vi um homem sendo ensacado, foi uma das visões mais tristes que eu tive ali. Coloquei minha vida diante de Deus, falei, Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos, e naquela noite eu consegui dormir. Só que no meio da noite eu acordei porque estava entrando uma ventania dentro daquele box de UTI, e eu acordei assustado porque era um vento fortíssimo, e eu imaginei que talvez fosse derrubar os aparelhos, derrubar as coisas, derrubar tudo, e eu fiquei pensando, meu Deus, quem que deixou a janela aberta? Só que aí eu lembrei que eu estava numa UTI, não tinha janela aberta, e eu olhei para as coisas, não tinha nada mexendo, era um som de um vento, e eu demorei 1 minuto, 2 minutos para entender que o Espírito Santo estava visitando aquele box de UTI. E eu comecei a dizer, eu que já não falava fazia um tempo, eu comecei a dizer, é o Teu Espírito, Espírito Santo, seja bem-vindo. E comecei a dizer isso, e comecei a louvar a Deus, porque o Espírito estava visitando. Eu não sabia se eu ia morrer, ou se eu ia ficar, se era o meu último momento, ou se era um momento de cura. Eu sabia que Deus estava no controle, eu disse, minha vida é Tua, está nas Tuas mãos. Naquela manhã seguinte, o meu médico entrou pela porta, e eu disse, o Espírito Santo me visitou hoje à noite, Deus começou a fazer um milagre na minha vida. Eu me lembro até hoje a cara que ele fez. Porque, assim, doente no estado que eu estou, alucina mesmo. Ele fez essa cara, de olhar para alguém que está alucinando. Um amigo meu que não é crente, eu dei esse testemunho para ele, falei com ele sobre isso, ele falou assim, Marcelo, com todo respeito, as chances de você ter alucinado não existem? Eu falei, existem. Ele falou, e aí, como é que você sabe? Eu falei, eu não sei, o que eu sei é que eu estou aqui. Eu não sei de nada, o que eu sei é que eu estou aqui. E naquele dia, Deus começou a me restaurar. Naquele dia, Deus começou a me curar. Naquele dia, Deus começou a fazer esse milagre na minha vida que me traz até aqui para falar para você nessa noite. Tem uma hora na vida que a gente só tem que entregar e confiar. Descansar. Parar de tentar fazer com as próprias forças. Isso não quer dizer que nós não vamos fazer nada. Vamos pegar o exemplo do nosso personagem da Bíblia Sagrada, que foi até Jesus e disse, mestre, meu filho está morrendo. Vá comigo, por favor, desça comigo, por favor, meu filho está morrendo. Jesus olhou para ele e disse assim, vai, teu filho vive. Irmão, irmã, com todo respeito, você iria? Confiar em Deus não significa não fazer nada, significa seguir em frente contra todas as perspectivas, contra todos os prognósticos, contra tudo. Porque aquele homem tem que fazer meia volta. Veja, ele achou Jesus, ele falou com Jesus, Jesus disse uma palavra para ele fez meia volta e seguiu viagem, e diz o texto bíblico que ele chega no dia seguinte na sua casa. E antes mesmo dele chegar, os funcionários vão até ele.
Pense nesse caminho, nessa trajetória entre a palavra e a constatação. Quantas dúvidas, quantos pensamentos, talvez crises, mas ele seguiu o seu caminho, que é a grande marca da fé. A gente segue em frente. Não é que tudo já está bem, não é que tudo já está resolvido, é que a gente segue em frente. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle. Seguir em frente, apesar de tudo, você não tem o que apegar, você não tem o que usar como força momentânea, mas você segue em frente porque você tem uma palavra na qual você pode confiar. Irmão, irmã, nessa noite nós temos uma palavra na qual a gente pode confiar. É a palavra do Senhor. E essa palavra diz que Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Siga em frente. Siga em frente. Siga com o seu ministério, siga com o seu casamento, siga na educação dos seus filhos, siga no seu trabalho, siga na administração de suas finanças, siga no cuidado com a sua saúde, siga em frente, porque aquilo que você já não dá mais conta, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E enquanto nada acontece aos seus olhos, enquanto nada muda as circunstâncias que você está vivendo, você segue em frente, porque Deus está no controle de tudo e Ele tem o melhor para nós. Siga trabalhando, siga se esforçando, siga caminhando, siga. Porque isso é ter fé. Ter fé não é apenas acreditar que vai se resolver, é acreditar que eu posso seguir em frente enquanto não vejo a solução. Eu não fiquei curado no dia seguinte. Eu ainda fiquei mais quase 40 dias em tratamento. Mas eu sabia que ali, naquele dia, em que o Espírito Santo esteve me visitando, algo tinha começado. Eu tive momentos de passar muito mal depois daquilo. Mesmo no quarto, depois de ter saído da UTI, a minha saturação caía a níveis assustadores, eu entrava em quase parada respiratória. Minha esposa desesperava. Entrava aquela equipe enorme no quarto porque eu não respirava. Mas eu sabia que eu não ia morrer, porque aquele dia Deus tinha começado uma obra na minha vida. Eu segui com o tratamento, eu fazia as fisioterapias todo dia. Aquilo era cansativo, eu não tinha força, eu não tinha músculo. Meu corpo queimou toda a musculatura, eu já não tinha muito músculo antes. Porque gordura não é músculo. Eu tinha gordura, não músculo. Eu já não tinha muito músculo antes, o meu corpo queimou tudo. Quando a fisioterapeuta entrava no quarto do hospital e dizia assim, tudo bem, vamos fazer fisioterapia, que dia feliz. Eu pensava, meu Deus, que remédio é esse que ela toma? Todo mundo sempre tentando ser simpático, agradável, e era de fato. Mas aquilo tudo era cansativo, exaustivo, mas eu já não tinha nenhuma dúvida que Deus havia começado uma obra. Porque eu tinha visto uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, e eu sabia que vinha chuva pesada pela frente. Hoje você está aqui. Você não sabe exatamente por que você está aqui, mas Deus sabe por que Ele te trouxe aqui. Abra o seu coração, deixa Ele falar com você. Hoje está começando um tempo novo na sua história. Tempo novo. Coisas novas, diferentes. Mais dedicação, mais santidade, mais experiência de intimidade com Deus, mais experiência de milagre. Se creres, verás a glória de Deus. Preguei num encontro de pastores esses dias, em Ponta Grossa. Pastores de uma denominação, levei o material do Com Cristo no Cerrado. Distribuí, preguei várias vezes. Um pastor que me conhece há anos, que já me ouviu várias vezes, veio me cumprimentar, dizer assim, Marcelo, você está diferente. Deus fez mesmo um milagre na sua vida, não apenas te curou. Parece que Ele aumentou sua fé.
Eu disse, não sei se é um aumento, eu sei que é um fortalecimento. Eu sinto a minha fé mais robusta. Porque Deus não faz nada por acaso na nossa vida. Confie, confie, confie. Não há nada acontecendo na sua vida hoje por acaso. Deus está no controle. Foi um ano muito difícil para mim, profissionalmente, muito difícil. Muito difícil financeiramente, muito difícil. Mas nada disso é um problema. Porque o Deus que visitou meu quarto, meu box de UTI, conhece a minha profissão, conhece minhas finanças, conhece a minha família, conhece minha casa, conhece as coisas que eu preciso, Ele sabe tudo a meu respeito, Ele sabe o que eu preciso, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Confiar, descansar, entregar e saber que está tudo bem, nós estamos aqui e o nosso nome está escrito no livro da vida. E essa vida vai passar, Jesus está voltando. Como o apóstolo Paulo disse, hoje a nossa redenção está mais próxima do que antes. Essa vida não é nossa casa permanente. Eu fui curado da Covid nesse ano, mas um dia esse meu tempo aqui vai findar. E eu louvo a Deus, porque como sabia em março, abril desse ano, saberei daqui quanto tempo for, que se eu fechar os olhos para essa vida, abrirei os meus olhos diante do Cordeiro. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo muito bem. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que cuida de nós. Confiar. E o último movimento para terminar. Testemunhar. Diga testemunhar sobre Deus. Testemunhar. Aquele homem chega e pergunta, que horas meu filho ficou bom? E aqueles servos respondem, foi tal hora ontem. E aquele homem diz, foi exatamente a hora que Jesus disse, teu filho vive. E então ele creu e todos, diz o texto, da sua casa creram também. Ou seja, ele contou aquela história e aquela história serviu para que todos crescem com ele. E é isso que a fé faz na nossa vida. Ela não apenas nos ensina a recorrer, ela não apenas nos ajuda a confiar, mas ela também nos impulsiona a testemunhar. Porque esse Deus que vive e participa quer ser conhecido de todos. E Ele nos chamou e nos escolheu para sermos esses mensageiros. A verdade é que eu tenho contado essa história minha esse ano para um monte de gente, gente que não é crente, gente que é crente, gente que está afastado, gente que está dentro, que está fora. Eu tenho contado para dizer, Deus existe e Ele abençoa. Estava num jantar com o Jonas esses dias, alguém perguntou alguma coisa, eu falei, gente, nós precisamos decidir se nós cremos que Deus existe e se nós cremos que Ele participa da vida. Essa é a decisão primeira que nós temos que tomar. Senão a gente vai continuar brincando de religião. Deus existe e participa da vida. Ele age. Ele está vivo e é poderoso. E Ele faz. E as pessoas precisam saber disso. Eu costumo brincar que milagre sem testemunho é igual piscar para uma garota no escuro. Só você sabe o que aconteceu. Um dia uma mulher chegou por trás de Jesus, tocou nas suas vestes, foi imediatamente curada. Jesus parou todo mundo e perguntou, quem me tocou? Pedro, que gostava de responder tudo, até o que não precisava, responde, todo mundo te tocou. Todo mundo te tocou, me tocou, todo mundo toca todo mundo, a gente está sendo apertado pela multidão. Jesus disse, não, alguém me tocou de um modo especial, porque de mim saiu o poder. E enquanto aquela mulher não se manifestou, Jesus não parou de perguntar quem me tocou. Jesus queria constranger a mulher? Claro que não. Jesus queria, de alguma maneira, prejudicar a mulher? Claro que não. Jesus queria contar vantagem em cima do problema da mulher? Claro que não. Jesus queria que aquela mulher pudesse servir de testemunho.
O milagre já havia acontecido, mas agora é preciso dar testemunho. Irmãos, todos nós temos testemunhos para contar. Quem diz amém para isso? Todos nós. O apóstolo Paulo contava seus testemunhos o tempo todo. E os testemunhos de Paulo não eram só os milagres que Deus fazia na sua vida, mas eram também as provações que ele passava. Ele dizia se orgulhar das suas provações, dos apedrejamentos, dos naufrágios, dos açoites. Porque tudo isso glorificava a Deus. Eu quero muito que a minha vida glorifique a Deus. Eu quero muito incentivar você que a sua vida glorifique a Deus. Porque esse é o propósito da nossa existência. No final, não vai importar tanto se você viveu nesse mundo 20, 30, 50 ou 100 anos. O que é isso na perspectiva da eternidade? O que é viver 100 anos aqui na perspectiva da eternidade? No final importará o galardão que você receberá por ter servido a um Deus vivo e verdadeiro e ter testemunhado sobre quem Ele é na sua vida. A Bíblia nos está entregue porque homens e mulheres ao longo da história viveram milagres com Deus. Moisés fez milagres, Eliseu fez milagres, os profetas viveram milagres. Jesus fez inúmeros milagres, se todos fossem escritos não haveria livros no mundo inteiro. João termina o seu evangelho dizendo, Jesus fez tantos milagres que se todos fossem escritos em livro, não haveria livros no mundo inteiro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome, aleluia. 2 desafios, crer que Deus existe, crer que Ele participa, crer que Jesus é Deus, crer que há vida em seu nome, crer que nós não estamos aqui por acaso, crer que Deus está começando um tempo novo na nossa história a partir de agora. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Visto que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se creres, verás a glória de Deus. Senhor, eu creio. Houve um homem que disse, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Pai, obrigado por essa noite. Noite para ouvirmos a palavra. Noite para glorificarmos o Senhor pelas maravilhas que tens feito. Noite para nos lembrarmos que Tu és real. Ouves as orações e ages em todas as coisas para o bem dos que Te amam. Meu Deus, estamos aqui para Te dizer que queremos recorrer a Ti, em meio à nossa pequenez, às nossas carências, fragilidades, pecado, necessidades, desejos até. Tu és tudo. Tu és o nosso pastor, nada nos falta. Recorremos a Ti nessa noite. Tu sabes a necessidade, a demanda, a carência
a expectativa, o anseio de cada um. Estamos aqui para dizer que confiamos em Ti. Ensina-nos a descansar. Dias tão difíceis em que a ansiedade tem tomado conta dos corações, nós que conhecemos a Ti, queremos aprender a descansar em Ti. A Tua palavra diz: descansa no Senhor e Ele atenderá aos anseios do teu coração. A Tua palavra diz: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor por socorro. Senhor, ensina-nos a descansar, a confiar, a esperar, não como quem cruza os braços, mas como quem segue em frente, corajosamente, atuantemente, frutiferamente, na expectativa de que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer, grandes coisas o Senhor ainda vai revelar diante de nós. Senhor, ajuda-nos a testemunhar. Todos nós aqui podemos fazer a diferença na vida uns dos outros, na vida daqueles que ainda não conhecem esse Deus que é vivo e poderoso. É a minha oração por mim, para que eu não me esqueça do que eu vivi e do que o Senhor fez. E pelos meus irmãos, para que nunca se esqueçam do que já viveram e do que o Senhor já fez. Em nome de Cristo que eu oro. Amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe. Quero convidar você para amanhã de manhã. Posso, pastor? Amanhã de manhã, 8h30. Na IP do Areão. Começa com café da manhã, provavelmente 9 horas, vai ser o início da palestra. Será uma palestra para empresários, uma palestra que está sendo viabilizada pelo Ministério Com Cristo no Cerrado. Nós estamos convidando empresários, porque o nosso objetivo, o nosso intento é alcançar empresários, de modo que eles possam alcançar suas empresas, as famílias que convivem com eles, as pessoas que eles influenciam, e assim fazerem a diferença no seu contexto. Não é só para empresários, mas nós queremos desafiar você a convidar um empresário, um amigo seu, um empreendedor, alguém que exerce cargo de liderança. A ideia é multiplicar com multiplicadores esse esforço que nós estamos fazendo para levar a palavra. Então, amanhã, às 8h30, a IP do Areão é na Coronel Escolástico. Vá, a entrada é franca, e leve alguém com você. Chegando em casa hoje à noite, fala: olha, tem um palestrante aqui, é para você ir lá amanhã, vai comigo, eu passo na sua casa, eu pego você, vamos nos encontrar lá, vai ter um café da manhã, vá, vai ser uma bênção. E você que está aqui, vá também, porque a palavra vai ser para todos e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Tá bom? Obrigado pela sua atenção, Deus abençoe.